Então, boa noite, gente. A gente vai iniciar o nosso encontro agora. Hoje está com a gente o pastor Frank. Ele é capelão do Mackenzie e também é formado em psicologia, teologia, pedagogia e filosofia. E é isso. Bem-vindo, pastor. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Prazer, viu, gente? Que alegria. Bom, vamos lá, então. Eu estou aqui no cantinho da tela. Todos me veem? Todos me ouvem bem? Então, tá bom. Olha, nós vamos falar hoje do livro do que vocês já estão estudando, do David Naugli, o capítulo que ele fala sobre Karl Marx e Friedrich Engels, cosmovisão e ideologia, né? Então, o estudo de hoje, ele é muito importante para as nossas vidas pessoais, profissionais, é sério, não estou brincando, não. Espirituais, etc. e tal. Por quê? Porque a partir do Marx e do Engels, o mundo praticamente se dividiu ideologicamente entre essas duas visões de vida, de mundo, e que a gente chama isso de cosmovisão, né? O mundo se dividiu. Politicamente, a gente chama aqui no Brasil de esquerda e direita, mas no mundo todo nós temos hoje um embate filosófico, ideológico, dessas duas visões em relação a não só a economia, não só a política, não só o papel do Estado, mas também a religião, mas também o papel do próprio ser humano na sociedade, mas também em relação à própria existência do ser, uma questão epistemológica. Então, nós temos aí, na verdade, no Marx, que ficou mais conhecido do que o próprio Engels, mas assim, nós temos nele realmente um divisor de águas. Assim como o Friedrich, outro Friedrich, né, só que não o Engels, o Nietzsche, divide a filosofia praticamente antes e depois dele, tornando-se, depois dele, Nietzsche, o filósofo mais influente praticamente da história do nosso tempo, o Marx também faz isso. Ele que é leitor de Nietzsche e que, a partir do próprio Nietzsche, um filósofo que eu não sei se vocês já estudaram aqui, ou se ainda vão estudar, a partir do próprio Nietzsche desenvolve esta visão da vida, ele que era economista, na verdade, mas que passa a usar de uma visão filosófica também para embasar o seu sistema econômico, político e social. O grande teórico não é o Marx nesse sentido, é o próprio Engels, e assim o autor começa dizendo exatamente isso. O Engels é que desenvolveu muito mais do que o Marx uma ideia de cosmovisão, a partir dos escritos que ele mesmo escreve sobre metafísica e revolução. E ele argumentava, o Engels, que a sua hipótese filosófica básica era fazer uma relação entre mente e matéria, sendo que a mente é advinda da matéria. Então, o Marx vai repetir isso mais tarde, mais à frente, em outro livro, em que ele vai fazer essa inversão bastante interessante, é uma inversão epistemológica, já explico isso, da ação do homem, né? Ele vai dizer que, na verdade, as crenças, as coisas que o homem pensa, são frutos da matéria, daquilo do local cultural e da forma que ele está inserido, e não o contrário. E isso é bem interessante você guardar, para você entender bem o que pensa o marxismo-leninismo e essa filosofia conhecida como comunismo ou até como socialismo. Então, o Engels vai embasar filosoficamente essa ideia, dizendo assim, que do ponto de vista ontológico, ou seja, dos estudos que abrangem de forma mais completa a existência do ser, do ente, da pessoa e da natureza, né? Geralmente conhecido também como metafísica, e do ponto de vista ontológico e do ponto de vista epistemológico, e aqui esse parênteses que eu estou explicando o que é ontológico e o que é epistemológico, o autor não faz essa explicação, e eu estou dando para você entender, são palavras que não são tão comuns do nosso dia a dia para muitos de nós, né? Que é o estudo das relações do ente com os objetos e seus processos cognitivos, né? A epistemologia estuda os postulados, ramos e métodos do saber científico, as teorias e as práticas do saber científico. Então, tanto do ponto de vista ontológico, que estuda o ser na natureza, quanto epistemológico,
O Engels, e depois o Marx vai concordar plenamente com isso, diz que, na verdade, a mente ela exerce uma função que vem da matéria, que vem, portanto, dos estados de formação mental. Então, eles desenvolvem uma teoria para a qual eles vão dar o nome de materialismo dialético. Este materialismo dialético é que é a cosmovisão marxista-leninista. Nós vamos explicar aqui, eu vou mostrando o que o autor disse e vamos dando alguma explicação sobre isso, né? Então, o materialismo, que é o que forma o pensamento, que é o que forma a mente, que é o que forma a maneira de ver o mundo, né? Que é uma relação objetal, dialético, ou seja, que dialoga com a natureza, que dialoga com o ente, que dialoga com o ser, né? Usando o que para dialogar? Que bases? Macei só para deixar um alôzinho, já precisarei sair. Tchau, Marcelão. Deus abençoe, queridão. Eu estou indo muito depressa, Fernanda? Não? Não tá não, tá ótimo. Tá. O que é o dialético? A palavra dialética quer dizer diálogo mesmo, quer dizer que você dialoga, você faz um diálogo com as partes, né, que estão envolvidas. Eles consideram que este materialismo dialético, que eu quero repetir, é a cosmovisão chamada marxista-leninista, ele dialoga, ele conversa com a natureza, ou seja, com o ente, com o ser, com as coisas criadas, né, de uma forma científica, objetiva, racional, universal e certa, comprovável. Então preste atenção aqui, esse é um parênteses meu. Para você entender por que o materialismo dialético marxista-leninista prega o ateísmo, é porque exatamente eles vão dizer que as relações de fé, elas não podem ser provadas, elas não são objetivas, elas não são racionais e elas não são universais. Então, o que eles fazem? Eles usam um sistema filosófico, eles dão um nome para esse sistema, quer dizer, a matéria, as coisas que você pega, que você vê, que você constrói, as coisas que existem, né, é que formam a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de pensar, e para você entender como você vai se relacionar com isso, você precisa de usar esse postulado científico, que é buscar, então, objetividade, racionalidade, universalidade e a certeza de que as coisas que você está vendo podem ser repetidas, comprovadas e provadas. Tudo o que não pode ser comprovado, provado, para o marxismo-leninismo, para o materialismo dialético, mais popularmente conhecido como comunismo, deve ser deixado de lado. É uma mistificação inventada. Inventada por quem? Aí o Marx vai desenvolver o seu arcabouço econômico pelas classes dominantes. Inventada para quê? Para dominar as classes pobres, as classes operárias, as classes simples, as classes que são subservientes e que servem e que existem para atender aos anseios e desejos da classe dominante. Então o Marx vai dividir a sociedade em duas classes. A classe que domina e que tem o direito aos meios de produção, que é dona dos meios de produção, para você entender de forma mais clara. Hoje você pode imaginar um empresário, né, um cara rico, um cara que tem muito dinheiro, um político muito poderoso, né, pessoas que têm muita autoridade, muito poder, muito dinheiro, mas essas pessoas são a classe dominante. Né? E como é que essas pessoas querem viver? Sendo servidas pela classe que ele chamou genericamente de operária, mas que, na verdade, são as classes mais simples, né, da sociedade. Essas classes mais simples devem continuar na sua pobreza, na sua simplicidade, mantidas assim pelas classes dominantes, para que esse povo, gado, sirva as classes ricas, abastadas, a classe dominante. Então, esse povo é a classe que ele chamou de operária,
ou que ele chamou de oprimida, ou que ele chamou de gente pobre e sem futuro, porque não tem como ter futuro se todo o sistema é feito para que eles continuem numa certa ignorância, tanto acadêmica, quanto filosófica, quanto pessoal. Então, para você entender, o Marx, e porque ele divide o pensamento ocidental em antes e depois dele, em relação à economia, à política, à ideia da sociedade, do Estado, ele divide com essa filosofia, com essa cosmovisão materialista, dialética, histórica, com essa visão comunista, ou marxista-leninista, ele divide a sociedade em duas classes e passa a fazer uma leitura da sociedade, do ser humano, a partir desse contexto de classes que dominam e classes que são dominadas. Ele vê isso dentro da história da humanidade. E a proposta dele é quebrar esse paradigma, fazer através da revolução a quebra desse sistema histórico que vem se perpetuando ao longo da própria história. Então, a filosofia dele, a cosmovisão, a visão de mundo, a ideia que Marx e Engels têm, é que a cosmovisão marxista-leninista, o materialismo dialético, pretende dar um sentido novo para a própria vida humana. E eles passam a ler a cultura, a sociedade, o próprio ser humano, a partir desse todo que é a realidade objetiva que tem hoje e que precisa ser transformada para transformar a sociedade, né? E essa transformação é o ideal que tanto chama a atenção, principalmente dos jovens, é o ideal de uma sociedade mais igualitária, mais justa, sem essas diferenças sociais tremendas, terríveis, que nós vemos no nosso mundo, na nossa sociedade. O ideal é transformar a sociedade para que as pessoas sejam mais iguais, para que haja mais isonomia econômica, financeira, social, para que se elimine a classe dominante, que ele vai chamar também de classe burguesa. Era a burguesia da época dele, um termo que ele tira já do feudalismo, que vem vindo quando os burgos são os comerciantes que se tornam ricos, né, e passam a comandar o comércio. Então, o objetivo do materialismo dialético é a revolução que transforma o paradigma histórico que as sociedades vêm vivendo, que é serem divididos em classe dominante, pequena, dona do dinheiro, dona do poder, dona da polícia, dona da religião, e a classe dominada, geralmente maior, e que existe para servir, para ser explorada, para ser oprimida pela classe dominante, visto que a classe dominante só quer perpetuar a sua condição de vida abastada, melhor, boa, e que se lasque aí os que são pobres, né? Essa é a ideia. Então, essas categorias de produção que Marx vai incrementar, vai colocar, e que as classes dominantes controlam, elas servem, na verdade, não para servir a sociedade ou as pessoas, mas para servir quem? A classe dominante, a própria classe A, os ricos, né? Até aqui tudo bem? Bom, essa cosmovisão inclui o que o autor vem chamando no livro todo, desde o capítulo 1, de um termo alemão, que, se alguém fala alemão aí do grupo, me corrija, que eu vou ler como Weltanschauung, mas eu não sei se é isso. Que é uma concepção de mundo, uma filosofia de vida, aonde as pessoas são submetidas, né, segundo o Marx, qual é a ideia? Que as pessoas se submetam à coletividade. Para você alcançar esse ideal revolucionário de fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, o Marx diz que você tem que submeter o indivíduo à coletividade, à sociedade. E quem controla e manipula esse contexto, essa sociedade, é o Estado. Então,
Marx vai definir, eu quero que você preste atenção, porque eu vou fazer um parênteses, um comentário muito importante aqui. Marx vai definir que o Estado é mais importante que o indivíduo. O Estado é mais importante que a pessoa individual. A pessoa, o indivíduo, tem que submeter a coletividade ao Estado. Por exemplo, quem é muito rico tem que perder boa parte do seu dinheiro para dividir com quem é pobre. E quem é que faz essa divisão? O Estado. Né? Quem tem muitos bens, perde os seus bens, fica apenas com o que é necessário para viver, porque o Estado vai pegar isso e dividir com quem não tem nada. Esta ideia de Marx é uma ideia muito mais complexa do que o que eu estou falando aqui, muito mais profunda do que eu estou falando aqui, desenvolvida no seu principal livro, que é um livro de 800 páginas, que é O Capital, e que é um livro em que ele vai desenvolver de uma forma bastante rigorosa do ponto de vista científico e econômico a ideia de que seria possível, portanto, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais igual, se você começasse com uma intervenção do Estado na sociedade, onde o indivíduo perde a sua autonomia, porque ele se submete, na verdade, à coletividade e vive para a sociedade, e então essa intervenção do Estado permitiria que os bens fossem distribuídos de forma mais equânime, mais justa, socialmente falando, né? Então, é muito importante você entender que na briga ideológica que nós vivemos, por exemplo, hoje, no Brasil e no mundo, no centro da briga está o papel do Estado. Aquelas pessoas que são chamadas de esquerda querem mais Estado se envolvendo na economia, na sociedade, mais Estado se envolvendo na cultura, mais Estado se envolvendo na vida do indivíduo. Por quê? O indivíduo é menos importante do que a coletividade. E as pessoas que são chamadas aqui hoje popularmente de centro ou de direita, elas querem, e tem os de ultradireita, que querem um Estado mínimo, né? Querem menos Estado e mais iniciativa pessoal, privada, menos gastos públicos e mais participação da sociedade, na própria construção da riqueza e dos seus bens e da própria sociedade em si. Só para você entender bem, é o papel do Estado que Marx vai definir de forma diametralmente oposta a tudo que existia então e até então, que vai economicamente dar a cara do que é hoje o socialismo, o comunismo, ou o marxismo-leninismo. Marx acreditava que essa pluralidade de classes, a classe dominante, a classe burguesa, e a classe proletária, ou operária, ou a classe pobre, né? Ela precisava, para ser mantida ao longo da história, ela precisava de um grande instrumento de manipulação. Qual é esse instrumento? Segundo Karl Marx, é a religião. Então, quer dizer, Marx identifica na religião o grande instrumento de manipulação e alienação da classe dominada, do trabalhador braçal, do trabalhador manual, daquele que não é o cara que pensa. O trabalho mental é feito pela classe rica, pela elite, né? Eles é que têm os meios de produção. Marx vai dizer assim, a grande sacada do ser humano, lá atrás, e veio isso se perpetuando na história, e o cristianismo cristalizou isso no mundo ocidental, era a religião, que faz com que as classes dominantes subjuguem e mantenham sob jugo as classes dominadas. As religiões, principalmente o cristianismo, e a sua ideia de Deus, de universo, de humanidade, de moralidade, segundo Marx, é uma criação, uma mistificação daqueles que detêm o poder, e isso vem ao longo da história, para manter o seu próprio status quo, a ordem natural das coisas, ensinando, né, as pessoas como elas devem ser, ensinando que quem é rico é abençoado por Deus, quem é pobre é porque Deus não abençoou, ensinando que quem é pobre fazer o quê? Deus, né, mais vale a vida eterna, mais vale a vida no céu do que aqui na terra, ensinando
esse comentário é meu, não é do autor. Ensinando esse tipo de coisa, eu estou fazendo assim, o que o autor disse, eu já vou botando os meus comentários. Para que a classe dominada, ou seja, a classe mais simples, a classe operária, a classe mais pobre, a classe E, a classe D, né, eles se sintam confortados ou conformados com a realidade. Fazer o quê? Deus assim quis, assim é. Nasci pobre, nasci para ser empregado doméstico, nasci para ser serviçal, nasci para atender para os ricos. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Então, essas mistificações e dogmas que a religião cria, e que, segundo Marx, não tem caráter científico nenhum, servem como instrumento de manipulação e poder, e servem aos interesses da classe dominante para perpetuar exatamente esse poder. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres e mandam, os pobres ficam cada vez mais pobres e aprendem a obedecer. Marx via como Nietzsche, porque ele é bem filosoficamente falando nietzschiano, Marx via como Nietzsche na religião um meio de exploração e um meio de poder, de manipulação de poder, e também um meio de perpetuação desses poderes pelas classes que dominam. É evidente que, como tudo na vida, a gente estuda e, segundo a palavra de Deus, a gente analisa todas as coisas e retende o que é bom. Então, é evidente que há, sim, uma certa razão, não em detrimento da religião, mas uma certa razão no que Marx identificou. Infelizmente, é verdade que muitas vezes as religiões, as denominações são usadas mesmo para manipular pessoas e para mantê-las subservientes ao seu pastor, à sua doutrina, à sua ideologia, etc. e tal. Na sua obra, aí é o autor que nos aponta isso, A Ideologia Alemã, Marx diz: a classe que é o poder material dominante é também o poder espiritual dominante, que controla os meios de produção e também os meios de cultura e formação do pensamento e consciência das pessoas. Por isso, Marx agora concorda de novo com Engels e afirma: não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Então, Marx cria que este processo só poderia ser quebrado, né, quando você esclarecesse as classes dominadas que tudo o que eles aprenderam, e muito inclusive das próprias religiões, ou da religião, na verdade era falso, é mentira. Você se liberta da religião, que Marx chamou de o ópio do povo, deixa o povo entorpecido, obediente, subserviente. Na verdade, ele está repetindo ipsis literis Friedrich Nietzsche. Você liberta o povo do jugo da religião e você começa a libertar as classes oprimidas para poderem ver uma outra realidade. Eles podem, sim, eles podem receber, ser iguais, eles têm direitos também, e eles não têm que se conformar com essa situação. Por isso, a filosofia, a cosmovisão marxista-leninista quer libertar a classe oprimida através da chamada revolução. Essa revolução aconteceu, evidentemente, na Rússia e depois em alguns outros países, e eles não conseguiram manter os meios de produção e o sistema começou a ruir. Mas a ideia nunca ruiu. Ela está mais viva do que nunca. Então, o autor cita que o Marx e o Engels, eles consideraram o seu pensamento muito mais do que uma ideologia, mas a própria ideologia certa, correta, científica, a única ideologia, ou seja, o marxismo-leninismo, ou seja, o materialismo dialético, a última e única ideologia correta a ser seguida pela humanidade. Ou seja, eles terminaram inventando uma nova religião. Bom, fiz aqui um breve comentário do que o autor nos diz e com alguns comentários extemporâneos meus, e volto para terminar a minha parte, antes de abrir para vocês perguntarem, a dizer por que é tão importante estudar hoje Marx, porque o mundo se divide em antes e depois dele em relação a várias coisas, e inclusive a sua crítica à religião. Aquele sucesso que o Nietzsche não teve no seu tempo, hoje tem,
porque é o filósofo que mais influencia a nossa sociedade ocidental, mas que não teve no seu tempo, Marx capitalizou e teve. Ele era um nietzschiano que tinha por objetivo destruir os conceitos, os pilares da fé, da religião, maiormente do cristianismo, para implantar um Estado ateu, que é muito diferente de Estado laico, tá? Só para você saber. O marxismo e o leninismo tem por base implantar um Estado ateu, onde não tem mais religião. Nesses países, durante muito tempo, tentou-se acabar com a fé, com a religião das pessoas, seja ela quais forem, a maioria deles países cristãos. Porque ele crê que a religião é o ópio do povo. A religião, a fé, é que deixa o ser humano manipulável pelas classes dominantes. Dúvidas, perguntas, comentários, acréscimos, eu estou agora à disposição de vocês. Meia hora foi o tempo que foi me dado, meia hora foi o tempo que eu usei. Vamos lá? Eu tenho muito mais coisa para falar, mas assim, vou esperar vocês perguntarem. Primeiro eu queria agradecer, foi muito boa a exposição. Eu li o capítulo, eu acho que o senhor conseguiu explicar uns pontos mais complicados de entender, tipo o materialismo dialético. E eu gostei muito desse comentário do final da importância de estudar e também que ele criou uma nova religião, né? Porque o comprometimento que você tem que ter com essa cosmovisão é um comprometimento religioso, assim, tipo, dá o ponto dele afirmar que é a única coisa que existe, fora disso é tudo invenção, né? Isso mesmo. Ele cria que tinha inventado o sistema verdadeiro e único para a humanidade, né? O sistema socialista ou comunista, através dessa visão materialista dialética, em que... agora, note uma coisa, prestem atenção. O Marx informou aqui que o pensamento é fruto da matéria, e não o contrário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele detecta que as classes dominantes manipulam o pensamento das pessoas, certo? Através de informações, de instruções, de educação, que as mantém subservientes ao Estado, ou ao ditador, ou ao padre, ou ao papa, ou ao pastor, né, etc. e tal. Só que ele, ao detectar isso, termina construindo todo um arcabouço ideológico e pedagógico igualzinho. Porque ao quebrar isso, não pensem vocês que ele ensina as pessoas simples, humildes, a pensar por si mesmas e a ter ideias próprias. Ao contrário, o que ele ensina é: você agora tem que se submeter ao coletivo, ao social. O Estado é mais importante. Então, para construir o Estado, nós vamos ter que fazer muitos sacrifícios. É assim que, aonde o comunismo foi implantado, houveram milhões de mortes, houveram perseguições, houveram um monte de problemas e injustiças, e eles justificavam isso. Né? Quer dizer, em Cuba tinha o famoso paredão do Fidel, matava quem discordava. Mao Tse-tung matou milhões de pessoas, Stalin matou milhões de pessoas na implantação do sistema comunista, onde eles buscavam essa pretensa igualdade social, mas eles justificavam isso, dizendo que eles estavam ensinando o povo a pensar correto. Pensar correto era, evidentemente, pensar como eles. Né? Matando a fé das pessoas, agora a fé vai ser no Estado. Você vai crer no Estado. Você não vai crer em Deus, que não existe, que é uma mistificação, que você não pode provar que existe. Mas o Estado existe. Ele é matéria, ele é factível, ele é objetivo, ele é palpável. Então você pode aprender do Estado a como viver de forma social e econômica, segundo a intenção deles, que era o socialismo. Coitado das pessoas que erravam nessa época. Que mais, Ruth? Que mais, gente? Que mais, Fernanda? Quem mais está aí? Eu não sei quem está aí. Soraya está participando. Que mais vocês querem discutir a respeito disso? Eu posso falar, então. Eu estava pensando. A minha percepção é que hoje em dia, principalmente na psicologia social, a psicologia é um instrumento para levar esse entendimento para as pessoas, tipo, mostrar, levar a consciência de classe, é um termo que a gente fala muito na psicologia social,
e promover formas de, não sei se seria apropriação, assim. Aí, mas no caso da psicologia social, formas de apropriação do conhecimento, né, e não de bens. Isso. Aí eu não sei se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre Posso. essa relação da psicologia e do... Ideologia marxista, né? Na verdade, a palavra-chave aí é ideologia. Quem já ouviu o Cazuza, lembra que a principal música dele, e das poucas que realmente fez sentido, era exatamente essa, ideologia, eu quero uma para viver, né? Os meus ídolos todos morreram de overdose, e ele cantava na música, ideologia, eu quero uma para viver. Na verdade, é uma questão ideológica, que é o pano de fundo das ciências sociais, hoje. Não há dúvida que as ciências sociais detectaram e detectam, como Marx fez, que esta acachapante e vergonhosa diferença entre classes sociais é uma das coisas que mais mancha a sociedade humana. Então, se você andar por São Paulo hoje, você vai ver milhares de pessoas dormindo na rua, milhares de pessoas sem futuro, sem perspectiva, totalmente excluídas da sociedade. Né? Milhares de pessoas hoje sem dinheiro para poder comer, né? Passando literalmente fome. Né? Alguns chegam a justificar, como a Tânia Zaguri, que nesse sentido justifica-se até o assalto rudo para matar a fome. Há toda uma convulsão social que vem realmente a despeito disso. Também não há dúvida de que a chamada ideologia liberal, ou que coloca o indivíduo como fundamental e como maior que o Estado, enfim, né, ou capitalista, né, ou o capitalismo, não está conseguindo responder a essa situação social de crise. Então, o que acontece? Vem a psicologia, vem a sociologia, vem a antropologia, vem a filosofia, todas elas matérias interdisciplinares, e começam a constatar essa situação de grande desnível social, principalmente no chamado terceiro mundo, Brasil, América Latina, África, né? E começam a tentar achar soluções para isso dentro de suas próprias áreas de ação, né? Mesmo sendo intercomunicáveis, intercambiáveis, eles tentam conversar. O que nós podemos fazer para melhorar isso? A psicologia social nasce neste contexto. É preciso explicar a sociedade, é preciso conhecer a sociedade, é preciso entender a sociedade para poder entender o indivíduo, para poder entender o papel do indivíduo, né? Para poder entender o que o indivíduo exerce dentro da sociedade que possa ser relevante para ele e para a própria sociedade. Mas não há dúvida que toda essa gama de tecido social que essas ciências têm, eles vêm eivados, portanto, de um contexto bastante marxista. Entendeu? De um contexto bastante marxista. Por quê? Há uma certa revolta dos agentes sociais, dos pensadores sociais, sejam psicólogos, sejam sociólogos, sejam filósofos, sejam antropólogos, etc. e tal, com essa situação objetiva. Ou seja, a mesma situação que o Marx viveu. Marx se revoltou quando viu um grupo pequeno, abastadíssimo, riquíssimo, dono e milhões de pessoas na pobreza, servindo esses caras, trabalhando para esses caras nas fábricas para ganhar uma miséria, vivendo em guetos, vivendo em lugares ruins, né, enquanto os ricos gastavam fortunas aí a seu bel prazer. Então, eles se revoltam e a psicologia social nasce de tentar explicar essa dinâmica. A psicologia social nasce de tentar explicar o que a sociedade e a formação das microsociedades e essa macrosociedade que nós vivemos, o que a formação dos pequenos grupos, o que a ideologia dessas pessoas tem que possa tentar uma situação de qualidade de vida, de saúde de vida, de relacionamento de vida melhor. Tá entendendo, Ruth? Ou estou sendo muito prolixo aqui? Ruth, tá entendendo? Tô entendendo. Tá. Então, a sua pergunta é, qual é a relação do marxismo com a psicologia social? Na verdade, ela nasce daí. Né? Ela nasce daí. O grande pedagogo do marxismo-leninismo, por exemplo, é o Vygotsky. Você é psicóloga, não é pedagoga, não estudei pedagogia, não sei quem é Vygotsky. Mas você já ouviu falar em socioconstrutivismo, né? Que é
uma construção pedagógica que vem do marxismo, entendeu? Que vem do marxismo, vem de Vygotsky, que é a parte do sócio. O construtivismo vem do Piaget, do Jean Piaget. Então, veja, a ideia da psicologia social é estudar a sociedade para explicar o indivíduo, analisar o que está acontecendo socialmente falando, para tentar ver que papel esse indivíduo vai desenvolver para construir uma sociedade melhor, a partir dele mesmo, mas dentro dessa realidade objetiva. Isto tem uma forte influência, sim, do que a gente chama hoje de ideologia de esquerda, né? Então, eles vêm defendendo também aquilo que a esquerda mais defende nos dias de hoje, para terminar, para você entender, Ruth, para todos vocês que estão ouvindo entenderem, eles vêm defendendo aquilo que a psicologia social e outras psicologias humanistas, desde Abraham Maslow para frente, Carl Rogers, etc. e tal, defendem, que e que filosoficamente o último grande filósofo a defender foi Jean-Paul Sartre, que é a existência do ser, a liberdade do ser, o ser humano ter plena liberdade para agir a partir das coisas que ele não encontra na sociedade, que ele não vê na sociedade. Então eles vão falando que a mulher, o feminismo, que a mulher deve ser dona do seu próprio corpo, e o aborto tem que ser livre, e as drogas têm que ser livres, e a liberalização das drogas, que é a nova campanha que está no ar aí agora, na Europa, nos Estados Unidos, e chegando no Brasil muito forte, e assim vai. Por quê? A psicologia social acha que um dos problemas do tecido social é a opressão que, num certo sentido, as classes dominantes terminam impondo sobre a classe dominada. O que mais? Fui claro, Ruth? Foi, obrigada. Não sei se você concorda com o que eu falei, tá? Mas eu te dei um background, um pano de fundo. Sim. Oi? Eu acho muito interessante ver como tem aspectos disso que são muito reais, assim, tipo, mas que, por exemplo, a gente vê desigualdade social, é um dado da realidade, não é uma coisa assim que um tiraram objetivo. do nada. Mas as soluções que as pessoas tentam encontrar para isso, né? E às vezes eu acho que a gente se deixa muito levar por essa revolta que a gente sente quando a gente vê alguma coisa errada no mundo e pode acabar comprando coisas que a gente não entende muito bem por achar que vai trazer uma solução, sabe? Eu penso muito nisso quando eu estudo esse tema, assim. Uhum. Todos os que estão no grupo nesse momento são cristãos, por favor? Porque se forem, vai entender o que eu vou falar, se não forem, não tem sentido. Todos são cristãos? Eu acho que sim. Aí, César, Soraya, se puder responder. Sim, tá bom. Então, vejam, vocês estão querendo definir, entre outras coisas, não só os tipos ou as várias formas de cosmovisão que o mundo nos apresenta, né, as ideologias que o mundo apresenta, e também definir o que seria uma cosmovisão cristã para o mundo. Qual seria a resposta do cristianismo para o mundo, da Bíblia para o mundo, né? Quer dizer, qual é a resposta que Deus, então, em Cristo, pensou para dar para a sociedade humana? E vejam, então, que nós temos aqui um problema bastante sério, que é epistemológico mesmo. Um problema bastante sério. Por quê? A grande resposta que o cristianismo tem dado é: converta-se a Cristo e mude de vida. Só que esta resposta não preenche todos os requisitos das ausências que os seres humanos vivem nas suas vidas. Nem ausências emotivas, nem ausências emocionais, nem ausências psíquicas, nem ausências materiais, né? Então, o que a gente precisava de fazer era, conhecendo, por exemplo, essas maneiras de se pensar, que não são cristãs, que são anticristãs, não se esqueçam que eu vou voltar a repetir para lembrar para vocês que o marxismo-leninista quer destruir a religião e, de forma mais específica, o cristianismo. E eles são ateus. Todos os militantes de esquerda aqui no Brasil, os grandes militantes,
eles deixam isso muito claro. Nós somos ateus, nós não queremos saber de religioso. Hoje, o PT começou a se aproximar dos religiosos, até evangélicos, mas aí é mais uma questão de estratégia mesmo. Mas o partido tem lá no seu estatuto de fundação a ideia de que o Estado tem que ser ateu, né? E não leigo, que é diferente, ateu. Bom, o que vocês precisam de começar a definir? O que o cristianismo pode dar de resposta a mais para a sociedade do que a ideia única de conversão? Como se a conversão a Cristo resolvesse todos os problemas da pessoa. Hoje é dado concreto, objetivo, claro, que não. Quem tem problemas, traumas, quem tem dificuldades, raízes de amargura, continua tendo que tratar disso. Quem é pobre, continua pobre. Quem é rico, continua rico. Quem domina, continua dominando. Quer dizer, e agora eu vou para a igreja. Então, o que acontece com o cristianismo? Que de cristianismo bíblico tem muito pouco hoje no mundo inteiro. O que acontece com o cristianismo? Ele, na verdade, também cria uma ideologia, uma cosmovisão, baseada na ideia de conversão e do templo. Você vai para o templo, você vai para o culto, cumpre as suas obrigações, dá o seu dízimo, não se envolve com a sociedade, não se envolve com política, não se envolve com essas coisas, você é servo de Deus. Sua função básica é não fumar, não beber, não dançar, não jogar, não mentir, né, não roubar, não matar, e pregar aí o evangelho quando der para alguém, para levar aquela pessoa a se converter também e ir para a igreja, porque nós associamos conversão à igreja. E aí você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. E lá na igreja, o que a gente tem? Hoje, um grupo que também não aprende a pensar, discutir, debater. Na verdade, recebe uma doutrina do seu líder, seja ele pastor, apóstolo, bispo, missionário, pronta, passa a crer naquela forma de entender o evangelho e a vida, e vive também de forma bastante alienada das coisas que acontecem na sociedade e no mundo. Então, o que vocês vão precisar discutir é que tipo de cosmovisão cristã, de evangelho, de cristianismo, nós estamos precisando de viver nos dias de hoje, no século XXI, para realmente nos tornarmos sal e luz nesse mundo que vive em trevas, caído em uma série de conceitos ideológicos, valores e princípios frontalmente contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus. Essa é uma discussão maravilhosa que nós não vamos ter aqui, evidentemente, nosso tempo daqui a pouquinho acaba. Falem aí. Fala, Fernanda. O CFP acaba deixando de cumprir seu papel de orientar, regular a profissão. Ele já está falando da questão do profissional de psicologia, né? É uma outra discussão também, né? Outro problema, né? Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais de psicologia realmente não estão cumprindo suas funções como deveriam, não, né? Mas também há muito conceito ideológico, né? Pra vocês terem uma ideia, o Conselho Federal de Psicologia se rendeu à falácia, à mentira, à falsa verdade de que um psicólogo cristão não pode tentar mudar a maneira de ver o mundo do seu paciente. Ele tem que, na verdade, fazer com que o paciente se aceite. Se ele é bissexual, transgênero, LGBTI, nem eu sei mais quanto, né? TI, G, se ele o psicólogo não pode, por exemplo, sendo cristão, dizer, olha, há um plano de Deus para a sua vida que te completa como homem ou como mulher, você pode mudar de vida, não pode. Ele pode ser até cassado, e nós tivemos processos aí já no Conselho Federal de Psicologia, falando especificamente de psicologia, sobre isso. E você vê que essa é uma questão que não é científica, não é psicológica, é ideológica. Fala, Fernanda, quero ouvir você falar, pergunta alguma coisa. Está no último ano de psicologia. Acho que o pastor então vai ficar com um pouco de angústia, porque eu não vou fazer uma pergunta agora. Faça. Não, é que eu fico mais pensativa do que uma pergunta específica que a Rutinha estava falando também. Foi muito bom as suas respostas. Se alguém tiver alguma pergunta,
Pode mandar no Aimee, qualquer coisa. Ruth já falou, né? Mas pode falar de novo. Aimee, tem mais 3 aí. Eu vou fazer aqui uma pergunta, mas Pois não. é simples porque eu tô no comecinho. Não tem importância, querida. Não existe pergunta simples. Eu até mandei no grupo sobre a logoterapia de Viktor Frankl. Viva! E mandei também no grupo da minha sala da faculdade. Eu sou logoterapeuta. Ai, que bom, então. Eu, assim, identifiquei muito, achei muito bonita, até onde eu sei, né, sobre a Parabéns, logoterapia. entrou no clube. E aí o pessoal da sala quase me linchou por causa tanto da dimensão espiritual defendida por ele, né, quanto pelo apoio do Olavo de Carvalho à logoterapia, né? Bom, esse Olavo de Carvalho é um doido. E esse apoio dele não tem nada a ver com a logoterapia em si, tá? Sim, sim. E o pessoal mistura, né? E a pergunta é assim: geralmente a sala se vê muito mais ao lado do Freud e das ideologias dele, né? Da psicodinâmica, do que de outras psicoterapias, né? Isso vem da visão de mundo que está sendo formada no mundo. Sem dúvida. Sem tanto, dúvida. Freud, pode falar. Tanto do marxismo como do Nietzsche, etc. Sem dúvida. O Freud era um judeu ateu. Ele entendia que o judaísmo não era necessariamente ser um religioso judaico, mas fazer parte de uma raça, de uma etnia. Ele era ateu, ele militou contra as religiões, e a briga dele com o Jung foi essa. O Jung era um discípulo de Freud, que considerou que a fé tinha importância para a existência humana e a completude do ser humano, e eles brigaram por causa disso, porque Freud estava colocando toda a sua teoria nas questões da formação do ser humano, principalmente nos traumas sexuais, e o Jung disse, olha, o ser humano é muito mais complexo que isso, e o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, o Jung falou isso, né? O ser humano ele também tem religião, tem cultura, tem formação cultural, e isso tudo também interfere na própria formação ou construção da personalidade. Eles brigaram por isso. E o Freud, até o final da sua vida, manteve a sua posição rigorosamente ateia contra principalmente o cristianismo, que é um negócio incrível. Os caras, porque estão no Ocidente talvez, mas eles adoram tentar destruir ou desconstruir, melhor dizendo, o cristianismo, né? Tentando desconstruir o cristianismo. Tem muitas críticas que até algumas são pertinentes, a gente tem que analisar mesmo essas coisas, mas sem dúvida nenhuma, por ser ateu, ele termina sendo cooptado e usado, já que ele não foi necessariamente um cara que se meteu com política mesmo, usado pela esquerda para ajudar a desconstruir essa ideia de religião ser o ópio do povo, né? Ou melhor, para construir essa ideia de religião ser o ópio do povo. Então, a psicanálise freudiana, ela se torna também uma religião, na verdade. Esses caras idolatram Freud e na verdade, é um conceito em psicologia hoje bastante questionável por falta exatamente de rigor científico. Eu acho que aí no Mackenzie vocês vão pela linha mais cognitivo-comportamental ou comportamental-cognitiva, que é uma linha bastante interessante, sem dúvida nenhuma, eu também gosto muito, e que hoje tem dialogado com a logoterapia. Tá? A logoterapia do Viktor Frankl nasce de um médico que também estudou Freud, mas que procura avançar, diferentemente de Freud, na dimensão e na importância da vida espiritual como fundamental para se dar um sentido para a vida. O Viktor Frankl também é judeu, mas diferentemente de Freud, ele não é tão ateu, não. Como ele ficou preso no campo de concentração 4 anos, lá ele desenvolveu fé e viu fé real, verdadeira, e viu a importância disso na vida das pessoas que criam. Mas, eu respondi, Aimee? Sim, muito obrigada.
Estude logoterapia, mas não precisa brigar por isso, não. Você está no primeiro ano, está entrando, você vai conhecer todas as correntes, ou deve conhecer, se não falarem, você procure Gestalt terapia, terapia de grupo, né, com Levi Moreno, e assim por diante. Você vai conhecer os grandes pensadores nessa área e vai terminar formando a sua ideia, né? Eu já me torno adepto de logoterapia agora, já velho, quando eu sempre fui comportamental cognitivo, e agora, recentemente, eu entendo que a logoterapia responde também de forma muito, muito interessante às angústias que no século XXI jovens e adultos estão vivendo, né? Que é dar um sentido para a sua vida, já que as ideologias que nos cercam e nos formam hoje, como materialismo, como hedonismo, niilismo, no termo nietzschiano, pragmatismo, egocentrismo, narcisismo, individualismo, etc. e tal, são 18 no total, não preenchem, evidentemente, a vida de ninguém, né? Porque você sabe que ter é comprar e já no dia seguinte já não ter mais a alegria de ter comprado, já querer comprar outra coisa, sabe que a vida não pode ser individual, sabe que a vida não é só prazer, que é o hedonismo, sabe que a vida não pode prescindir de esperança, que é o niilismo, um termo cunhado pelo próprio Nietzsche, que inventa esse termo, né, o niilismo nietzschiano, que é a ideia de que não há futuro, não se preocupe com o futuro, viva aqui ou agora, e né, não tem por que se preocupar com a morte ou com o que vai acontecer depois. E a gente sabe que essas angústias todas que essas ideologias causam, elas não preenchem as lacunas que o ser humano tem para ser preenchidas no seu coração, né? A logoterapia ajuda porque informa isso para o paciente e diz, agora você precisa buscar um sentido para a sua vida. Um sentido pessoal, profissional, vocacional, espiritual, etc. e tal, para ser útil na sociedade. Olha, eu já estou pensando aqui no encontro semestre que vem, hein, pastor? Já separa aí na sua agenda, vamos combinar sobre logoterapia. Opa. Já fiquei animada. É legal, é uma eu linha também. Interessante, porque ela usa a fé, né? Ela não diz que a fé não presta, não existe, que não é uma mistificação para manipular, ela pode criticar manipulações que às vezes a religião faz, mas ela entende que é uma dimensão importante da vida do ser humano, né? E quem não tem fé no transcendente, no imanente, quem não tem fé em alguma coisa que considere maior, um sagrado, termina substituindo isso por vício, por bens materiais, por mistificações essas assim loucas e malucas, né, etc. e tal, e termina tendo uma vida em busca de sentido.